Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Diversidade e Inclusão pela TV Mon HD, canal 6 da NET Montenegro, canal 6 NET Tramandaí, canal 10 Rio Pardo, Tubarão e região. Hoje estamos aqui com um convidado, que vai conversar um pouquinho com nós, e também aqui ao meu lado direito a Letícia, que vai me ajudar a conduzir o programa. Letícia, contigo, tua apresentação. Olá, Valdair, olá, Marcos, olá, telespectadores. Então, mais uma vez é um privilégio fazer parte desse programa. Valdair, parabéns mais uma vez. Obrigado. Marcos, obrigada pelo convite, de aceitar fazer essa conversa conosco aí para falar um pouquinho, do Cindy Loja aí para os nossos telespectadores, ter um pouquinho mais de conhecimento, do trabalho, enfim, das demandas. E obrigada. Antes do Marcos se apresentar, eu vou fazer uma breve descrição aqui do nosso espaço, que é uma ferramenta de acessibilidade, Marcos, para as pessoas com deficiência visual, poder entender aonde que a gente está, conhecer um pouquinho do nosso espaço, A gente está aqui no estúdio da TV Mon, atrás de nós aqui atrás tem um painel, com TV Mon HD. À minha esquerda, um painel com a imagem do Cais do Porto, o Porto das Laranjeiras, o Cais do Porto em Montenegro, aqui o Rio Caí. À minha direita também. E à minha direita está a Letícia, e à minha esquerda está o Marcos Roberto, e o presidente do Cindy Lojas, que vai falar um pouquinho com nós aí, Marcos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir compartilhar com a gente. De nada. Me apresentando, Sou presidente do Cindy Lojas agora, já fui vice-presidente 4 anos do Cindy Lojas e agora em janeiro assumi a presidência do Cindy Lojas. Aceitei o convite porque eu acho um tema relevante para a sociedade, para as pessoas, muito importante. Então, estamos aí para falar um pouco do que a gente pode agregar nessa luta de vocês. Com certeza, Marcos. A gente falar de acessibilidade e inclusão, é compartilhar com a sociedade, com a nossa população um pouquinho, da importância, de tornar os espaços acessíveis, Marcos. Então, essa é a ideia do programa, é compartilhar, conversar a respeito, dar um pouco de visibilidade, nos espaços, a importância de o espaço estar aberto para receber todas as pessoas e todo cidadão, Mas, inicialmente, eu gostaria que tu falasse um pouquinho aí do Cindy Lojas, e a atuação do Cindy Lojas, a nova diretoria, aí desde quando está, quais são os projetos também, começando por aí. A nova diretoria assumiu agora em janeiro, a gente tem um mandato de 4 anos, esses 4 anos, sabe que é um começo, tu tem que formar a diretoria, depois começar a ver aonde tu vai atacar, Nós nós não somos só Montenegro, o Cindy Lojas, cada vez mais eu quero deixar isso transparecer, Montenegro é a nossa base, mas nós trabalhamos para 19 municípios, então a nossa cultura, o nosso jeito de fazer vai para 19 municípios. Nós começamos com Taquari, vamos até Vale Real, que é depois de Bom Princípio. Então, Taquari, Paverama, Tabaí, Brochir, Maratá, São Pedro da Serra não, Salvador do Sul, tudo nosso, Bom Princípio é nosso, Feliz é nosso, São Sebastião do Caí. A gente negocia, para quem não conhece a atuação do Cindy Lojas, eu vou dar uma palhinha. O nosso foco principal é negociar as convenções coletivas. O que é a convenção coletiva? É o salário do comércio, para essa região toda. Então a gente negocia salário, negocia banco de horas, várias coisas que são importantes para o comércio e para o funcionário também. A gente negocia com o Cindy comerciários, das regiões. Cada lugar negocia. Nós negociamos com Montenegro, Taquari e São Sebastião do Caí com Cindy comerciários.
E essa negociação sempre é voltada para o quê? Para beneficiar as duas partes. Sim, sim. Não é para beneficiar só o patrão, né? Geralmente o pessoal pensa assim, o Sindlojas negocia pelo patrão, o Síndico Comerciários não. Eu acho que é um conjunto, né? A gente precisa do funcionário, né? As empresas, eu sempre digo, a minha visão como empresa é uma família. Então, tipo, todo mundo que está ali é parceiro, agarra um na mão do outro e vamos fazer um dia melhor. Do colaborador, né, Marcos? Sim. Tu ter essa ligação, né? Isso é importante, né? Para todos, né? Tem que ser bom para todo mundo, né? Não Sim. pode ser bom para um lado só, né? Quando é bom para um lado, sinal que a coisa nunca bem. Não, tá bom. Mas nesse caso, Marcos, assim, ó, o lojista, né, o empresário, ele tem todo esse conhecimento, né, dessa abrangência, enfim, ele vai estar um pouco mais envolvido com isso. Mas e o funcionário, ele tem esse acesso, ele tem esse conhecimento total? Como é que é o trabalho do Sindlojas, assim, relacionado ou nessa parceria, né, com o Sindicomércio, né? Como é que faz essa divulgação? Como é que é feito esse trabalho com o funcionário? Ele tem todo esse conhecimento? O conhecimento da negociação, isso? De todo o processo, como corre, de conhecer o trabalho como é que chega até ele, assim, as negociações, assim, que vão favorecer a ele ou não, né? Sim, como é que chega, tá? A gente hoje representa, tem o poder de representação, então eu represento hoje os comerciantes dessas regiões. O Síndico Comerciários representa os funcionários, então não digo que é um jogo pega mais uma coisa, outro pega outra, não, a gente senta à mesa, vê o que é viável, entendeu? E tenta negociar da melhor forma, né? Sim. Claro que sempre os Síndico Comerciários têm as pautas mais voltadas para o funcionário e o Sindlojas mais para os lojistas, né? As pautas do Sindlojas mais para os lojistas. Mas a gente sempre está aberto a trazer novidades, né, nos dois sentidos. O Sindlojas não tinha muito esse coisa de treinamento. A gente até eu tenho uma reunião depois, né, que vai falar sobre treinamento para funcionários. Então não é só o treinamento para o patrão, é uma qualificação para os funcionários também. É um produto que a gente está buscando, por quê? Porque não para melhorar a venda, para melhorar as pessoas. Eu acho que é um processo assim. Então isso também eu acho que faz parte do negócio. E todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, um ganha-ganha. Na verdade, essa é o que a gente falou antes, né? Se o comércio vai bem, o funcionário e o trabalhador do comércio também vai bem, né, por consequência, né? E assim tu tem que uma começar troca, pela né? tua ferramenta, né, que é o teu funcionário, né? Para que ele esteja bem, assim, consequentemente, fazer um bom trabalho e o comércio lucrar com isso, né? Ganhar. Todo mundo ganha junto, né? E hoje o que, Marcos, assim, o Sindlojas hoje, ele, como tu falaste, ele atua desde Taquari, né? Então pega parte do Vale do Taquari, né? O Vale aqui do Caí, né? Sim. E o que seria hoje que o Sindlojas oferece, né, para os lojistas que são filiados ao sindicato? Assim, a gente oferece, nós estamos criando muito um banco, porque a gente vem de uma transição, né, e a gente tinha o Sindlojas era uma empresa, eu vou falar no grosso modo, o Sindlojas era uma empresa, nós trabalhamos com telefonia, a gente é uma empresa, é o que realmente sustenta, né, o Sindlojas é a telefonia, né? Porque a gente não tem muita contribuição. Hoje em dia vocês sabem que as contribuições foram... não tem mais essa contribuição obrigatória, então contribui quem se sente representado. O que a gente fez? Eu acho que isso até é bom, entendeu? Por quê? Porque tu tem que se sentir parte do negócio para contribuir. A gente criou a associação, né? Então tu pode se associar e nessa associação tu tem benefícios. Então a gente está buscando em cada lugar parcerias de benefícios. Eu estava vindo para cá, estava formando uma parceria. A gente pega empresas ou negócios que queiram juntar com a marca do Sindlojas, que é uma marca forte, né? E traz essas parcerias, descontos, serviços diferenciados, coisas diferenciadas, para quem se associar ter uma vantagem. Porque hoje em dia tu quer ter uma vantagem. Eu sei que o foco do Sindlojas é mais a negociação,
mas a gente precisa atuar num colchão, numa abrangência muito grande, e a gente tem muita questão representado, associado, então a gente representa a categoria, mas os associados são outra coisa, entendeu? E hoje, por exemplo, tu também, né, Marcos, é empresário, né? E o Marcos é empresário aqui em Montenegro também, né? E fala um pouquinho, né, do teu comércio, da tua Da minha empresa. empresa. Eu sou dono da loja Vícios, a grande maioria deve conhecer, uma loja antiga. A gente começou lá em Teutônia, passou por Taquari, acabou chegando em Montenegro, caindo aqui. A nossa empresa é uma empresa que vem crescendo, graças a Deus a gente vem crescendo, vem fazendo um trabalho legal. E nós temos essa cultura, que nem eu falei antes, assim, de ser uma grande família. Na empresa, ser uma grande família, eu quero levar essa visão pro sindicato também. Por quê? Porque a gente é parceiro, a gente senta na mesa junto, a gente toma café junto, a gente é parceiro, é uma família mesmo. E tudo que eu posso agregar para a vida das pessoas, até por isso eu acho que eu fui para o Cindy Lojas, porque eu quero agregar para a vida das pessoas, né? A gente tem muita gente para criticar, para falar mal. Isso é fácil, né? E para agregar, às vezes tem poucas pessoas, né? Então vamos agregar, vamos fazer a vida das pessoas melhores. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é importantíssimo, porque eu já participei, lembra que eu participei contigo de uma reunião lá da associação. Da associação que ia ser criada. Sim. E a gente chega lá e vê que tem tanta gente com problema e com coisas que a gente nem pensa, porque tu tá lá no teu mundo, né? Tá tudo certo, tá tudo bem, e tu não enxerga com os olhos dos outros, né? Tipo, tu não vê a situação da pessoa. Então, eu acho que esses trabalhos pequenos vão se tornando maiores. E uma grande, eu falo assim, porque hoje se criou, e isso vem acontecendo muito assim, a empresa, o cara tem uma empresa, às vezes diz, mas a empresa explora o funcionário, esse tipo de coisa. Isso tem que se desmistificar, isso eu acho que é um grande processo de crescimento entre pessoas, entendeu? A empresa também tem que favorecer o funcionário, tem que se sentir valorizado e o funcionário também tem que fazer por aquela empresa, vestir a camisa, saber dizer, olha, eu visto, aqui é o meu lugar, aqui é onde eu levo o pão para minha casa, entendeu? Exatamente. E fazer a diferença. E nesse contexto, então, tu viu a necessidade dessa tua inserção com o Cindy Lojas em função da realidade da tua empresa? Como é que tu se sentiu assim? Como é que tu passou a ter esse interesse de chegar no Cindy Lojas? De chegar no Cindy Lojas? Foi através do que tu viu, das necessidades que tu viu enquanto empresário? Ou foi Geralmente eu podia te contar uma história mais bonita, né? Mas o que acontece? A gente acaba acontecendo, tu vai te direcionando para algum grupo de pessoas e vai acontecendo. E quando tu chega lá, tu percebe que existem milhões de realidades, entendeu? Existem pessoas que têm a minha visão, tem pessoas que têm uma visão deturpada, tem empresários que têm uma visão deturpada de como esse consenso com o funcionário e esse consenso com as pessoas. Então, tu acaba levando uma coisa que tu acha que vai ser mais favorável. E tu vai te envolvendo, as coisas vão acontecendo e quando tu vê, tu tá lá. Eu, além de presidente do Cindy Lojas, eu sou diretor da FEComércio também. Então, é mais um cargo que a gente ocupa, são tudo não remunerados. Às vezes a pessoa pensa, o cara tá lá porque tem um bom salário, é diretor da FEComércio, lá tem um bom salário, é presidente do Cindy Lojas porque ganha bem. A gente não é remunerado. Não ganha nada, né? A gente faz isso por algo maior. Eu acho que a gente quer ver o comércio. Eu acredito em Montenegro. Mesmo a gente sendo presidente para várias cidades, eu acredito muito em Montenegro. Eu acredito muito nas pessoas de Montenegro, eu acredito na cidade, eu acredito mesmo na cidade, sabe? Eu olho para a cidade como se fosse minha, sabe? Como fosse o lugar que eu nasci. Eu não nasci aqui, mas eu me apaixonei pela cidade, pelo jeito dela. Somos dois, né? Tu também tem essa... Então, a gente fala bastante isso aqui no programa, no Cidade em Debate, né? A questão da importância, né, de Montenegro como um polo regional, né, de uma grande região, né? Eu tenho essa visão muito forte. Isso é muito, muito bom, Marcos. Eu acho que
A cidade precisa disso, né, dessa visão, né, e ainda mais partindo dos empresários, né, isso é importantíssimo, né, é dar destaque para o nosso município, né, a cidade que a gente vive é como se fosse a nossa casa mesmo, né, como tu colocaste. Sim, sim. Eu quero acrescentar aqui também, né, que o Marcos, através da Vícios Moda, é um dos apoiadores do nosso programa, né, o Cindy Lojas também é apoiador, né, então isso né, importante, né, e já dá, né, uma realidade do que o Marcos colocou para nós, né, de fazer, de participar da comunidade, né, então através do Cindy Lojas, né, e através da Vícios Modas que a gente está aqui, né, através da colaboração deles, né, da contribuição, né, do apoio, né, que a gente pode levar esse programa aí para os nossos telespectadores, né? E só fazer um adendo falando disso, eu acho que esse valor que a gente despende hoje para ajudar um programa que nem esse é pequeno demais para o resultado, para a visão que isso dá para as pessoas. Isso abre a cabeça das pessoas. Essa questão da acessibilidade e da acessibilidade, qual é a outra aí? Inclusão da pessoa com deficiência. Inclusão é muito importante, entendeu? Isso tem que ser falado mais vezes, né? E a gente tem visto também que tem que se criar cada vez mais mecanismos para favorecer, para ajudar, para incluir essas pessoas. Não é fácil, só vocês que têm a deficiência sabem a dificuldade que é de entrar numa lotérica, de entrar num banco, de se locomover no sistema público, que vocês ainda caminham, mas tem gente que nós estávamos falando antes sobre cadeira de roda, né? Sim. Então, é um processo. Então, eu acho que a comunidade, isso é até um chamamento, assim, para as empresas, né, apoiarem o programa, entendeu? Não deixar essa morrer, porque a gente acreditou, porque eu te conheço, a gente já tem uma relação mais antiga, né? Mas apoiarem o programa para quê? Para ver que realmente é um programa que está plantando uma semente. Exatamente. E essa semente vai germinar e vai dar uma árvore com muitos frutos, eu acho. É a ideia. Então, nesse sentido, né, além dos agradecimentos, né, parabéns aí pela essa compreensão, né, que é muito importante. Cada um que compreende mais aumenta, né, o nosso leque de entendimento das pessoas e levar mais alcance das nossas demandas, né, que são muitas, né, e a gente sabe que vai ser devagar, um processo lento, mas que cada passo desse é muito importante, né, para que faça acontecer. Então. A gente falando em acessibilidade, né, eu gostaria de perguntar, Marcos, dentro do Cindy Lojas, né, se vocês têm pensado, e além do que tu já colocou aqui para nós, né, dessa visão tua, né, e aí essa visão, por consequência, passa a ser a visão também do Cindy Lojas, né, tu como presidente. Sim. Mas o que tu acredita que pode avançar nessa questão da acessibilidade, né, do trabalho junto aos Se essa demanda é uma realidade que chega até lá mesmo, ou chega muito pouco, qual é o nível, qual é a proporção? Assim, eu vou falar do que eu vejo. Assim, a gente tenta participar na prefeitura de várias coisas, e até a acessibilidade, ela no final, ela acaba chegando no comércio, né, na questão do acesso às lojas. Então, eu até estou convidado para uma reunião na segunda-feira, tá, na prefeitura, que vai falar sobre alguma coisa relacionada à acessibilidade. A gente participa desse tipo de coisa porque a gente quer poder interagir. Sim. E fazer assim uma coisa que fique de acordo, porque hoje em dia, né, o que acontece em Montenegro? Nós viemos de uma cidade que está desorganizada, já existe. Eu sei que quando eu mudei para minha loja nova, a gente teve vários processos que teve que ser cumprido, né, para chegar, né, no alvará, né. Mas a prefeitura está fazendo algumas mudanças e a gente vai participar dessa reunião e a gente vai levar essa visão que a gente
fazer o possível e o impossível para tentar melhorar o acesso. Eu até falei contigo aqui fora do ar, né? E uma coisa que eu acredito que seria importantíssima, eu já dei essa ideia na prefeitura, tá? É de padronizar as calçadas, né? A gente estava falando isso, né? A questão das calçadas, eu acho que hoje é a principal barreira, assim, que impede, por exemplo, as pessoas com deficiência, né? E aí a gente pode expandir isso mais, por exemplo, a calçada, ela possibilita também, né, o acesso mais fácil para o idoso, né? Para o idoso que tem dificuldade de locomoção, né? Uma mãe, uma mulher grávida, uma mãe com um bebê, se deslocar. Então hoje praticamente assim, ó, é muito difícil andar nas calçadas de Montenegro. Tem uma redução temporária, né? Uma redução. Uma pessoa que se acidentou e, né, temporariamente ela está com a deficiência. Mas que não é permanente, né? Mas no momento está usando uma muleta. Então é como essas pessoas vão ter acesso às lojas, enfim, a todo o serviço disponível, né? Então uma coisa leva a outra, entende? Porque às vezes tu tem que acessar alguns espaços, aí tu já pensa na dificuldade de chegar até lá, tu já nem vai, não pensa. Ou outras pessoas ainda mais que dependem exclusivamente de um acompanhamento. Então aquela pessoa ela vai ter essa dificuldade, ela não vai de fato, entendeu? Ou somente quando alguém auxiliar ela pela dificuldade que tem, entende? Em alguns casos aqui, até assim, eu moro em Porto Alegre, né? Mas conheço toda a realidade de Montenegro, porque já frequento aqui há alguns bons anos, né? Eu já perdi até as contas. Então, tu vai fazendo umas comparações, né? Então, tu comparar Montenegro com Porto Alegre, eu prefiro 1000 vezes vir nas lojas de Montenegro fazer todo o meu serviço aqui, porque é melhor que Porto Alegre, entende? Para vocês verem como que é a realidade da questão de acessibilidade, a gente está falando de Montenegro, mas não é só Montenegro, vamos né? dizer, falando que Montenegro, eu vou te dar um parâmetro, assim, ó, que é a minha visão, tá? De repente eu estou com a visão deturpada. Eu acho que dentro das lojas, hoje já se tem uma visão que melhorou bastante. O dodói nosso, que eu como vejo, é a questão das calçadas, né, que ela é muito irregular. Então, para quem está andando na rua, ou quem depende de uma cadeira, ou quem tem uma mobilidade parcial ou alguma coisa, ela impede. E isso é um processo que a gente tem que transformar, tem que bater nessa tecla. Por quê? Porque como a gente quer formar em Montenegro um centro de compras, que nem a gente falou, eu acredito nessa visão Montenegro como um centro regional de compras, a gente deixar as calçadas e tudo de acordo, né? Isso vai embelezar a cidade, vai trazer uma visão diferente, né, para a cidade. Calçadas mais largas, a gente até participou essa semana de uma outra questão aí, que é uma questão que está se fazendo aí no plano diretor ali da cidade. E falou dos totens, né, que também é uma coisa que algumas cidades não têm, Montenegro até vai manter, mas vai ter uma padronização um pouco diferenciada. Por quê? Porque às vezes vocês que têm deficiência visual não vai ver um totem ou um toldo que às vezes baixa muito, né? Fica muito baixo. A gente bate com a cabeça. Pode acontecer. As então, necessidades são variadas, né, Marcos? Só vocês no dia a dia que sabem. A gente até está chegando no finalzinho do programa, mas uma coisa que eu conversei com o Valdeir também, é que é importante pontuar, que a gente não vai conseguir aprofundar, mas tem a questão dos clientes, dos usuários com deficiência auditiva, né? Então, tu enquanto sim de loja, né, representante, também trazer essa ideia desses treinamentos para receber essas pessoas também, porque a gente pensa muito pelo lado físico e tal, mas cada um tem uma necessidade de um recurso, né? Então, importante que numa outra oportunidade a gente veja também e reveja esses conceitos com relação às pessoas com essas necessidades, né? Então, é mais um ponto, né, que a gente precisa trazer também. Para ser levado. Eu acho que assim,
nós podemos ir aprofundando essa conversa Com em certeza, outras mas a gente vai te oportunidades. convidar em outras oportunidades também, né? E a gente vai conversando e daqui a pouco a gente tem algum treinamento que possa ser dado, né? A gente oferece isso no comércio, até por uma questão de se diferenciar. Hoje em dia, quantas lojas procuram, hoje cada vez menos, mas já se teve muito, quantas lojas procuravam pessoas que falam alemão, porque atende exatamente o pessoal do interior, ele se sente melhor, ele se sente incluído. Então isso é um processo, a gente está, que nem eu disse, o programa Semente, tudo que a gente faz para a minha administração de lojas é uma semente de fazer uma coisa diferente, ter uma visão diferenciada para uma outra linha de pensamento, né? Tanto que a gente quer cada vez mais abrir esse Cindy Lojas, né? Eu falo isso desde que eu e o Lotário assumimos, que era o ex-presidente, eu falo isso, a gente tem tido hoje ele é meu vice-presidente, né? A gente tem tido essa visão de abrir o Cindy Lojas. O Cindy Lojas tem que ser uma casa aberta, uma casa para receber pessoas, uma casa para atender demandas, para ver coisas que são importantes para o empresário, importante para o comércio, importante para a cidade e não só para Montenegro, para várias cidades. E vocês, enquanto também, eu sei que tu participa aí da Fenacitrus, né, que está acontecendo agora no mês de maio, né, e eu acho que a Fenacitrus veio também para trazer promover a questão de visibilidade da nossa cidade, né, Marcos? Com certeza. Fenacitrus foi uma oportunidade que o Adriano ofereceu aí para nós. A gente começou tímido ali, não sabia aonde atacar, a gente junto chegou na questão do concurso de vitrines, que foi um negócio que eu vou dizer para vocês assim, pensa numa coisa que me orgulhou de fazer, me orgulhou da participação das pessoas, do envolvimento das pessoas com essa feira, com esse concurso de vitrines. Vai sair o resultado agora dia 25, quarta-feira, né? Vamos ver quem é que vai ganhar. Eu também estava concorrendo, eu disse, agora como é que eu vou concorrer, né, pessoal? E a minha esposa se encantou, foi atrás de quadros e coisas, com o pessoal até lá eu acho que ela é a Lisa Engman, lá em cima lá do Hotel Niro. A Ana pegou um quadro e aí ela está envolvida nessa questão da Fenacitrus, ela ficou muito feliz e a gente fez uma vitrine linda assim para ajudar, para apoiar as pessoas e todo mundo comprou a ideia, sabe? Maravilha. Uma coisa simples, envolve o funcionário, envolve as pessoas, envolve uma festa que é nossa. É verdade, Marcos. Parabéns a direção, a comunidade, a Fenacitrus foi organizada pela comunidade montenegrina, né? Então todos envolvidos aí, parabéns a todos, ela está sendo um sucesso e esperamos que ela continue para os próximos anos também, né? Com certeza. Então, estamos encerrando o nosso programa, Marcos. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço mais essa oportunidade, como disse no começo, obrigada, Marcos, né? Da minha parte, até o próximo programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Marcos. Sucesso para ti do Cindy Lojas, sucesso lá na tua empresa também. Obrigado pela oportunidade. Reforço de novo, o Cindy Lojas está com as portas abertas, tu que é empresário, qualquer demanda que tu tiver, contadores, o Cindy Lojas é a casa do comércio hoje em Montenegro e região, tá? Então, tipo assim, empresário que tiver uma dúvida, uma demanda, chama a gente está lá para ajudar. E o que vocês precisarem, foi um prazer. Estou aqui para ajudar também. Abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado aos nossos telespectadores. Até mais. Um abraço a todos, né? E até o próximo programa. Obrigado.